Seja muito bem-vindo a essa jornada em busca da paz interior. Aqui eu falo um pouquinho sobre tudo que pode facilitar você a alcançar a sua paz interior e conquistar a sua tão sonhada qualidade de vida e o bem-estar que você sempre almejou. Meu nome é Fabrício Reis e eu sou terapeuta, instrutor de meditação e espiritualista por natureza. E a minha missão de vida é ajudar as pessoas a libertarem seu poder anterior, ajudar as pessoas a curar as dores da sua alma e ajudar as pessoas a encontrar um sentido para a vida. E hoje eu estou aqui para dar algumas dicas de como você pode sair do ciclo vicioso do sofrimento. Mas o que é isso? O que é o ciclo vicioso do sofrimento? Eu sempre falo o seguinte, o sofrimento, existe o sofrimento físico, o sofrimento emocional e o sofrimento espiritual. O sofrimento espiritual é um sofrimento um pouco mais profundo e muito difícil de ser tratado. O sentimento emocional a gente consegue, de alguma forma, trabalhar ele num momento inconsciente e num momento consciente. Depende do perfil de cada pessoa e como cada pessoa vai lidar com essa cura dentro do seu processo de autoconhecimento. E o sofrimento físico é aquela dor latente, né? É quando o emocional já está tão sobrecarregado que acaba se manifestando no nosso físico. E aí é um processo um pouquinho diferente, que aí você tem que trabalhar dois âmbitos, né? Porque tem o âmbito físico que acaba atrapalhando muito o teu processo emocional interior de cura, né? Mas a gente consegue também trabalhar, já vi vários casos sobre isso. E a maior parte das pessoas me pergunta, mas o que é o ciclo do sofrimento? O que é isso, né? Como é que isso se manifesta na minha vida? Eu chamo de ciclo vicioso de sofrimento tudo aquilo que leva a gente a sofrer. Porque todas as emoções têm uma tendência a levar a gente para o sofrimento. Inclusive algumas emoções boas, como a euforia. A euforia é uma falsa alegria. Na verdade, tem vários contextos de euforia que tiram a gente do nosso controle, tiram a gente, deixam a gente com aquele sentimento muito exacerbado e tira a gente de órbita, que eu chamo, né? Então, o ciclo vicioso de sofrimento é porque a gente tem uma tendência, um comportamento, uma postura, uma atitude, um hábito, um pensamento que sempre leva a determinadas emoções. E a gente não consegue romper esse ciclo. Então a gente sempre está vivenciando esse ciclo dentro da nossa vida. Porque sempre a gente está deixando algum desses elementos, pensamento, atitude, postura, comportamento e hábito, ser influenciado por uma emoção. Sempre que eu deixo algum desses elementos serem influenciados por uma emoção, eu fico preso dentro de um ciclo vicioso de sofrimento. E aí eu preciso compreender como saio disso. E algumas pessoas falam, mas eu não tenho isso, a minha vida é perfeita, minha vida, eu tenho tudo de bom na minha vida. Não, mas todo mundo tem um ciclo vicioso do sofrimento na vida. Senão a gente não estaria aqui encarnado. Porque a gente está aqui encarnado para trabalhar o nosso corpo emocional, é uma das principais tarefas de todo mundo, né? Trabalhar esse corpo emocional. Ele que tem todas as potencialidades, né? Você já percebeu que quando você está com raiva, você alguns atletas, lutadores, por exemplo, utilizam a raiva, o poder não é da raiva propriamente dito, mas o poder de enfrentamento, de disputa para
colocar para fora e manifestar no físico dele, ele ganha força com isso, né? Então, tudo a maneira como você vai usar essa emoção a teu favor ou não. E isso diz respeito muito aos processos de autoconhecimento que a gente vai passar ao longo da nossa jornada da vida, né? Que a gente veio aqui exatamente para isso. E por onde a gente pode começar a, de alguma forma, trabalhar essas questões do ciclo do sofrimento, né? Por onde a gente pode começar? Eu sempre falo o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos uma coisa muito interessante, que eu sempre falo, a tendência da gente é a gente, quando está perdido no meio do olho do furacão, a gente fica lá admirando aquilo, porque a gente fica meio perdido, a gente não sabe como sair, né? Porque é como se a gente estivesse no meio do olho do furacão, onde ali a gente acha que tem controle de tudo, porque a gente está vendo o furacão ao nosso redor, ele envolveu a gente e a gente está ali, a gente não sabe como a gente está em pé ali dentro daquele furacão, mas a gente está vendo o caos ao nosso redor. E enquanto a gente está vivenciando esse caos, a gente não consegue enxergar uma maneira de sair dali. Porque eu estou preocupado em como eu vou passar por essa barreira de vento para sair desse furacão. Porque tem um monte de coisa voando e essas coisas podem atingir-nos. Então a gente fica no que eu chamo de zona de conforto. É uma área controlada. Dentro do olho do furacão a gente tem a nossa zona de conforto, que é a área controlada. Ali eu estou vendo o caos, mas eu estou mantendo o caos, tentando, não sei como eu estou ali dentro, mantendo esse caos longe, mas eu estou observando tudo aquilo. Só que a cada momento, aquela parede do caos vai se aproximando de mim. Uma hora ela vai me tragar e vai me levar. E quando a gente percebe que a gente não precisa estar no olho do furacão e que quem coloca a gente no olho do furacão somos nós mesmos, a gente começa a falar, peraí, se sou eu que me coloco lá dentro, eu posso me colocar em outro lugar. E eu falo, e é exatamente isso que você tem que fazer. Porque quando a gente está no nosso estado de serenidade, a gente fica olhando esse furacão de fora e a gente vai percebendo cada movimento dele. Então ele se movimenta para a esquerda, a gente fala, beleza, eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a direita. Tem gente que vai querer ir para a esquerda e sem problema nenhum, mas você está vendo como o furacão está se comportando e você consegue tomar atitudes mais certeiras, que vão te levar a posturas melhores, que vão te levar a comportamentos mais eficazes, que vão te levar a hábitos eficientes. Então, tudo isso engloba uma única coisa, né? E eu sempre falo para as pessoas, você já tentou fazer um experimento da água? Pega uma água, um copo d'água, você enche esse copo d'água e bota terra ali dentro. E aí você pega uma colher e mexe ali dentro. Mexe, mexe, mexe. Você vai ver que esse copo fica todo turvo. Você não consegue olhar entre ele, né? Mas, se você deixar o tempo passar e ficar contemplando aquele copo, você vai ver que a água lentamente vai parando. E aí aquela sujeira começa a decantar, ela vai se depositando toda no fundo de novo. E aí ela vai separar a água da areia. E isso é o que acontece com a nossa mente. A nossa mente é como se fosse essa água, esse copo d'água. E a todo momento que a gente deixa os pensamentos enlouquecidos tomarem conta da gente, é como se essa água ficasse turva, tivesse um estado turvo, onde eu não encontro uma solução, uma saída, onde eu não enxergo o que está acontecendo.
E eu fico cego dentro de mim mesmo, dentro dos meus problemas. E aí eu não vou vendo solução para os meus problemas, eu vou ficando mais angustiado, aí eu vou ficando mais ansioso, aí eu vou ficando mais temeroso, e aí eu vou ficando mais pessimista. E isso vai encadeando várias outras emoções. Então eu começo a ficar preso dentro do ciclo vicioso do sofrimento. Uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. E essa bola de neve vai só aumentando, só aumentando. Só que, lógico, a gente tem uma tendência a suportar determinada carga emocional e estresse na nossa vida, que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que aguentam menos, outras pessoas aguentam mais. Mas a questão não é a nossa resistência a isso. A questão é que a gente aprendeu lá atrás, na nossa primeira infância, que a gente tinha que suportar toda essa carga emocional e de estresse. E aí a gente não achou, ninguém ensinou pra gente como a gente se livra disso, como a gente, deixa isso ir, como a gente sai disso, que é o que eu chamo de sair desse ciclo vicioso do sofrimento. Ninguém nunca explicou isso. E a única maneira onde a gente começa a enxergar uma saída é quando a gente começa a trabalhar com as nossas percepções sensoriais. Elas são fundamentais no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, no nosso aprimoramento como pessoa, como ser humano. E o que são as percepções sensoriais? São as percepções que vão levar à compreensão dos nossos estados emocionais, de como a gente está aqui dentro, como a gente está funcionando aqui no nosso interior. Como a gente está aqui. E isso é o mais louco de tudo, porque quando a gente começa a se compreender, a nossa vida começa a se transformar automaticamente. Porque quando a gente compreende que tal comportamento que a gente tem traz de volta para a gente como resultado desse comportamento determinadas coisas negativas, eu passo a não fazer mais esse comportamento. E aí eu vou ter uma outra postura, uma outra atitude, um outro hábito, um outro pensamento. Só que às vezes a gente tende de novo a tentar mudar o hábito. E antes de mudar o hábito, a gente tem que mudar uma coisa, que é o pensamento. A origem de tudo é ali. A origem dessa cadeia. Tem algo um pouco mais profundo, que é a emoção, que faz surgir um pensamento, mas por enquanto vamos ficar nessa cadeia aqui, que é uma cadeia que a gente tem uma noção maior. Porque no campo emocional é um outro sistema. Então, quando eu começo a perceber que eu consigo mudar um hábito através de um pensamento, então eu preciso embutir um novo pensamento. E de tanto eu vivenciar esse pensamento vai fazer eu ter uma atitude nova. E essa atitude nova vai exigir uma postura nova. E essa postura nova vai exigir um comportamento novo. E esse comportamento novo vai ter como resultado um hábito novo. Quando eu começo a compreender que uma coisa está ligada na outra, aí tudo começa a fazer tem um outro significado na minha vida. E eu começo a dar importância àquilo que eu começo a sentir aqui dentro. E aí a gente começa a entrar no campo das sensações, das percepções sensoriais, dessas sensações que a gente vai ter ao longo da nossa jornada. Então a gente vai aprimorando ela. Então a gente vai aprimorando a questão do olhar interior, de se olhar.
de se perceber, de saber quando você vai ficar irritado, não quando está irritado. Quando algo está levando você a um processo de irritação, quando algo está levando você a um processo de mágoa. E aí você começa a ter a possibilidade de pausar, de interromper isso e de fazer de uma outra forma. Isso é o essencial, é crucial na sua vida, é crucial na vida de todo mundo. E como a meditação pode me ajudar nisso? Como é que a meditação me ajuda a de alguma forma, descobrir isso? Porque a meditação, uma das coisas básicas da meditação é exatamente trabalhar as nossas percepções sensoriais. E aos poucos, a cada meditação, você trabalha um pouco da sua percepção sensorial, porque você vai se aprofundando cada vez mais dentro de você mesmo, dentro dos seus processos meditativos. E aí você vai se conhecendo mais, você vai conhecendo como você funciona emocionalmente, como você reage a determinadas emoções. Então, as coisas começam a se manifestar na sua vida para te mostrar, e você começa a perceber que as coisas estão se manifestando na sua vida para te mostrar como você reage a elas. E aí a conotação passa a ser outra. E isso vai te motivando dentro do processo meditativo, porque você começa a evoluir dentro dele, a cada vez se entregar mais. E quanto mais você se entrega, quanto mais você deixa fluir o processo, mais resultado você tem. Mais as suas percepções sensoriais ficam aguçadas. E isso vai aflorando a sua intuição, que vai se ligando à sua sabedoria, que vai se ligando à sua consciência. E tudo vai se fortalecendo. Então é essencial a gente trabalhar em cima de processos onde levam ao desenvolvimento das nossas percepções sensoriais. Existem outras ferramentas também, além da meditação, que podem fazer esse processo de desenvolvimento das nossas percepções sensoriais. Mas assim, aos mais desses 24 anos de estudo na área de autoconhecimento e espiritualidade, eu formado em várias outras terapias que eu sou formado, eu nunca vi uma ferramenta mais eficaz do que a meditação para esses processos. E por quê? Porque ele não tem dogma nem paradigma. Ele se adapta à sua crença, à sua fé, aos seus princípios, aos seus valores. Porque a meditação é simplesmente um ato de olhar para dentro de você, de se perceber dentro de um contexto. Meditação é isso. Meditação não é parar de pensar. Meditação é aprender a contemplar os estados mais profundos da sua alma e como esses estados estão se manifestando na sua vida e como essa manifestação está causando uma reação. Isso é meditação. Nada mais do que isso. Mas é tão simples que é um pouco trabalhoso, é complicado, que a gente enche a nossa mente de vários conceitos pré-estabelecidos durante muito tempo. E a gente só precisa afastar eles. Então, o processo de meditação ajuda a sair desse ciclo de sofrimento porque ela tende a trabalhar essas percepções sensoriais. E através das percepções sensoriais que a gente consegue se notar mais no nosso dia a dia, na nossa rotina. Porque a nossa tendência como ser humano é sempre se notar somente quando a gente está no sofrimento latente, que aí a gente vai procurar Deus, vai procurar a nossa fé, vai procurar as nossas crenças, os nossos valores. E existe um outro caminho que é muito melhor, que você vai sofrer muito menos ou não vai sofrer. E por que não fazer? Essa é a grande questão. Por quê?
Por que a gente ainda se auto-sabota? Exatamente porque a gente não quer sair da zona de conforto. É muito ruim para a gente sair dessa zona de conforto nossa. Por mais que a gente saiba que está errando, a gente tende a sempre voltar para essa zona de conforto que é o nosso padrão anterior. A gente sempre tende a fazer isso. E como é que eu descobri isso? Eu descobri isso quando eu saí de uma crise depressiva que eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava numa crise depressiva profunda quando eu tinha uns 20 anos, eu acho. 20 anos, por volta do ano 2000, eu acho, acredito. Por aí. Eu não sou bom de data, eu nem conto os meus anos direito. Mas eu tinha saído de uma crise de depressão e aí eu compreendi o que eu precisava fazer para não voltar para ela. E o que eu precisava fazer era começar uma história, arrumar um jeito de continuar ou acabar uma história que eu tinha deixado pausada, que era uma história de um relacionamento platônico que eu tinha. E as coisas, quando eu comecei a caminhar dentro do meu processo de autoconhecimento, as coisas começaram a convergir a tal ponto ao meu favor que essa pessoa, que era uma paixão platônica que eu tinha se mudado para outro país, ninguém mais sabia dessa pessoa, porque naquela época não existia celular. E para você ver como uma coisa antiga. E dentro desse processo de autoconhecimento, de me livrar das coisas que eu sofria, de sair do ciclo de sofrimento, essa pessoa aparece de novo no Rio de Janeiro e entra em contato comigo através de um amigo. E aí eu crio a possibilidade de resolver esse fato da minha vida. E aí eu vou até essa pessoa e simplesmente sem nenhuma intenção, sem intenção de querer estabelecer um vínculo amoroso com ela, sem intenção de me passar de coitadinho, sem intenção de falar, olha o que você está perdendo ou o que você perdeu durante sua vida, sem intenção nenhuma, eu só queria ir lá para tirar tudo que estava preso dentro de mim e colocar para fora. E foi isso que eu fiz. E a cada momento que eu contava detalhe da passagem da nossa vida, eu via no rosto dela como se fosse uma assombração. Ela ficou espantada, ela nunca imaginava que aquilo tudo tivesse acontecido daquela forma. Mas eu contava em tantos detalhes que não tinha como ela negar. As palavras que foram ditas por outras pessoas, eu repetia exatamente como eu tinha falado para as pessoas fazerem. Então é muito engraçado, porque ela ficou tão atordoada que naquele momento ali foi crucial para ela também começar uma jornada interior de descoberta dela. E eu lembro que quando eu sentei no meu carro de novo e voltei para casa, eu estava tão leve e um sorriso estampado, uma felicidade imensa, porque eu tinha conseguido me livrar de um peso absurdo que eu estava levando na minha vida. Que eu tinha me livrado desse sofrimento e que eu tinha, principalmente, compreendido como o ciclo de sofrimento atuava na minha vida. E a partir desse momento eu consegui sair desse ciclo de sofrimento. E só coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Só coisas boas. Então, quando a gente compreende como isso funciona e a gente coloca em prática logo em seguida, saber disso e colocar em prática é o que transforma a nossa vida. Porque saber por si só não vai mudar.
Ele vai te levar a um entendimento, uma compreensão, legal. Mas se você não colocar em prática, sua vida não é transformada. Então precisa colocar em prática. E eu não vejo nenhuma maneira melhor de colocar em prática essas coisas do que através de uma meditação, de processos meditativos. Os processos meditativos são fundamentais na vida de qualquer pessoa. Eu sou terapeuta, eu sou formado em várias terapias e eu nunca vi uma ferramenta tão eficaz quanto a meditação. Eu sempre falo isso. Em todo vídeo eu estou falando isso. Porque eu não vejo, eu não enxerguei ainda, eu não experimentei nenhuma ferramenta que foi tão eficaz quanto a meditação. Porque a meditação é única. A meditação, você pode fazer a mesma meditação que outras pessoas, mas o resultado para você vai ser um e para outra pessoa outro. E o principal, a gente tem que aprender que o primeiro passo para o nosso ciclo evolutivo que dá certo é a gente estabelecer a conexão interior. Estabelecer a conexão interior com a nossa essência. A partir desse momento, tudo que eu fizer em âmbito emocional e espiritual começa a fluir de uma forma melhor. Por quê? Porque eu vou estar em contato, vou estar acessando o local mais sagrado dentro de mim, que é a minha essência, que é onde Deus habita na gente. É a nossa ligação mais explícita com Deus, é a nossa essência, é onde está a nossa consciência. Então, quando a gente começa a estabelecer essa conexão interior com a nossa essência, as coisas começam a fluir de uma forma muito melhor, de uma forma muito saudável. E por isso, eu queria agora, nesse exato momento, te convidar para você fazer uma meditação comigo. Uma meditação onde a gente vai fazer uma prática meditativa de uma meditação que leva a gente a enxergar a nossa conexão interior, que leva a gente a começar a vislumbrar o que é a nossa conexão interior, como a gente pode estabelecer ela na nossa vida. Então, é primordial isso, tá? É o primeiro passo rumo à sua paz interior, a conquista da sua paz interior. Então, eu vou fazer aqui, vou deixar um áudio, eu vou botar play aqui no áudio para a gente fazer junto essa meditação. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. E logo depois dessa meditação a gente vai voltar a conversar, tá bom? Então vamos lá, vamos meditar porque é isso que interessa, né? Então, aos poucos, vamos nos colocando numa posição confortável e vamos voltando a nossa atenção para a nossa respiração, fechando os nossos olhos, inspirando profundamente pelo nariz, retendo um pouco esse ar, depois expirando pelo nariz também, colocando todo esse ar para fora. E a gente repete mais uma vez essa respiração.
E a gente vai notando a nossa respiração cada vez mais leve, mais profunda. E ela vai distensionando os nossos músculos. A gente sente os nossos olhos mais pesados, os nossos ombros mais relaxados. E aos poucos a gente vai visualizando uma luz que vai entrando pelo nosso nariz enquanto a gente inspira. E essa luz vai preenchendo todo o nosso pulmão, se espalhando pelo nosso corpo, limpando, purificando, energizando, vibrando. E quando a gente expira, a gente coloca para fora todos os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações, o nosso estresse. E eu vou repetindo essa respiração, sentindo cada vez mais luz entrando pelo meu nariz, limpando, purificando todo o meu organismo. E aos poucos eu vou sentindo que essa luz vai se concentrando no meu peito e ela vai se expandindo, tomando conta de todo o meu peito, se expandindo para o meu abdômen, para as minhas pernas, braços, mãos, pés, cabeça, até transformar todo o meu corpo em luz. E essa luz continua crescendo para além do nosso corpo, se expandindo, inflando, crescendo, aumentando, tomando conta de todo o ambiente, até formar uma enorme cúpula de luz protetora ao redor do nosso corpo. Nenhuma energia negativa consegue ultrapassar esse escudo protetor. Nenhuma forma pensamento consegue ultrapassar esse escudo protetor. Nenhuma energia de vibração inferior consegue ultrapassar esse escudo protetor.
dentro desse escudo protetor só existe amor, harmonia, paz, saúde, felicidade. E eu vou sentindo a minha conexão cada vez mais forte com a minha essência, despertando a minha consciência em busca de quem eu sou. E eu vou mergulhando cada vez mais dentro de mim, me deixando ir pela música, sendo guiado pela minha consciência em busca de quem eu sou. E eu vou me aprofundando cada vez mais. Então, aos poucos, a gente vai agradecendo aos nossos mestres espirituais por essa oportunidade de mergulhar dentro desse universo interior e poder fazer essa viagem iniciando o meu processo de autoconhecimento.
E aos poucos vamos trazendo essa sensação de paz, de tranquilidade, de relaxamento para o nosso momento presente, para o aqui e agora, aplicando na nossa vida. Aproveitando para pedir uma orientação, e como se a gente estivesse acordando de um sono profundo, a gente vai mexendo os pés, braços, mãos, pernas, mexendo suavemente o pescoço, abrindo um pouquinho os olhos, nos encontrando aqui, agora, tranquilos, serenos e relaxados. E aí, como é que você está se sentindo? Você conseguiu se conectar com a sua essência? Você vislumbrou a sua essência nesse momento? Como você está se sentindo agora? Faz o seguinte, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Deixa aí nos comentários como foi essa experiência para você. O que você sentiu durante o processo de meditação. E principalmente, como você estava antes da meditação e como você está agora. Deixa lá, que eu tenho certeza que os seus comentários vão me ajudar muito e vão ajudar muitas pessoas que estão envolvidas também nesse processo de autoconhecimento. E não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações aqui no sininho e me segue nas redes sociais, que todo dia tem conteúdo novo nas minhas redes sociais. E para quem quiser e não quiser perder nenhum conteúdo, eu tenho um grupo no Telegram, onde eu posto lá tudo que eu estou postando nas minhas redes sociais, porque hoje em dia as redes sociais não estão fazendo as entregas para todas as pessoas que seguem os conteúdos dos outros, né? Então eu resolvi criar esse grupo do Telegram, onde ali todo mundo que está participando tem acesso e de uma forma muito tranquila consegue acessar todos os conteúdos que estão postados nas minhas redes sociais. É bem tranquila, de graça, e ali também às vezes eu faço áudios exclusivos para te motivar, para te instigar a continuar no seu processo de autoconhecimento. Então a gente se vê na próxima semana aqui no Em Busca da Paz Interior. Um grande abraço, uma excelente semana para você, até mais, tchau, tchau.